Olá, eu sou a Magela da Britânica Digital Learning e nós estamos aqui para poder disponibilizar, ensinar para vocês como que nós podemos utilizar os recursos da Britânica para construção de planos de aula. Como é que nós podemos carregar estes recursos, artigos, recursos multimídia, para que nós possamos fazer planos de aula, tá? E incrementar as aulas digitais, as aulas online dos professores. Tá? Nós temos aqui a possibilidade, então, sempre de fazermos a entrada pelo nível que nós desejamos, tá? Elementary, Middle e High School. Então, vamos iniciar a pesquisa diretamente com o assunto que nós queremos pesquisar no nível que nós estamos escolhendo. Então, eu vou escolher a palavra frog e vamos pesquisar para ver que tipo de recurso o Britannic School disponibiliza para que nós possamos incrementar as nossas aulas. Então, nós podemos escolher qual é o artigo, podemos ler o artigo na íntegra ou escolher, né? Na barra de rolagem aqui me permite escolher qual é o artigo que me interessa e que está relacionado com a temática que eu quero pesquisar. Eu vou escolher esse primeiro artigo aqui. E aí me dá a possibilidade de ter o artigo na íntegra com todas aquelas ferramentas que em outro momento a gente já teve a oportunidade de explorar. Então, se eu gostar realmente desse artigo, se achar que ele contempla as minhas necessidades, eu salvo esse artigo como favorito, escolho qual é a pasta que eu quero salvá-lo. Tá? Esse artigo foi introduzido na minha pasta de Animals, assim como nós podemos buscar outros recursos. Eu vou voltar aqui e vou escolher algumas outras imagens para poder dar um pouco mais de dinâmica para a minha aula. Eu posso escolher em cada página que estão disponibilizadas as imagens. Eu tenho em torno de 20 imagens, também posso fazer o mesmo. E carregando aqui na barra de rolagem. Eu vou voltar um pouquinho, porque esse é um recurso que eu tenho à disposição à medida que eu clico numa imagem, tá? Então, vamos voltar aqui, aí eu posso escolher, se eu gostar de uma determinada imagem, eu dou um duplo clique nessa imagem, e aí eu posso ir verificando outras imagens também, e passando essas imagens para que eu possa vendo, e escolhendo qual é a imagem que atende às minhas necessidades. Por exemplo, se eu gostar dessa imagem, eu salvo essas imagens nos meus favoritos, tá? Vou lá na pasta que eu estou salvando todos esses recursos, no meu caso é a pasta de Animals, tá? Assim como eu posso escolher, ó, essa imagem também acho uma imagem bacana, posso fazer o mesmo, venho aqui, clico na pasta que eu já criei antecipadamente e vou salvando todos os recursos que eu vou gostando e que estão à minha disposição. Se eu tiver algum vídeo que também possa ser introduzido nesta pasta, aonde eu quero criar uma aula, bom, então vou salvar esse vídeo também nos meus favoritos. Mesma coisa. Pronto. Então, salvei alguns recursos. Se eu quiser agora me reportar aos meus conteúdos e transformar esta pasta num plano de aula, tá? Eu vou aqui nos meus conteúdos, no My Content, que está no My Britânica, já fiz o meu login como professora,
E aí eu entro aqui no My Content e vou encontrar tudo que eu tenho salvo de recursos. Vamos na nossa pasta de Animals. Aqui, essa é a pasta que nós salvamos todos aqueles recursos. Ó, todos aqueles recursos da nossa pesquisa de hoje, eles estão disponibilizados aqui nessa pasta. Bom, se eu quiser simplesmente editar e organizar de outra forma esses conteúdos que eu adicionei, eu entro aqui no editar ou adicionar conteúdo, que eu tenho essa possibilidade, tá? Mas eu vou clicar aqui em converter para um plano de aula todos esses conteúdos que nós disponibilizamos aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui e automaticamente vou passar a organizar todos aqueles conteúdos num plano de aula. Eu posso verificar, né, mudar título, escolher uma determinada categoria, por exemplo, se eu quiser escolher uma outra categoria, além de animais, eu posso escolher qual é a grade curricular que eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando esse conteúdo com meninos, né, até o 5º ano aproximadamente, posso escolher algum tipo de palavra-chave, fazer algum tipo de descrição, então eu posso introduzir as informações que eu quiser neste plano de aula. Além disso, a gente pode aqui poder verificar qual é a área do conhecimento que nós estamos trabalhando especificamente. Estamos trabalhando com a área de ciências, né? Apesar da nossa aula ser em inglês, é da área de ciências. Posso escolher qual é a duração dessa aula, uma aula que deve durar em torno de 30, 60 minutos, e eu vou trabalhar com os meus alunos aproximadamente 2 dias. Isso tudo são informações hipotéticas, que quem vai introduzir essas informações é o próprio professor a partir do entendimento e do encaminhamento que ele tem, né? Aqui a gente vai poder referir quais são os objetivos que o professor tem para essa aula, né? Posso escolher quantos objetivos eu quiser, assim como eu posso estabelecer qual é o procedimento de avaliação. Aqui o professor pode referir quais são as etapas, não, fazer um passo a passo de todos os procedimentos que ele vai introduzir na aula dele. Tá, etapa 1, aí eu posso ir adicionando. Na etapa 2, os alunos devem ler o artigo. Na etapa 3, eles devem assistir os vídeos. Eles devem poder fazer uma descrição das imagens, por exemplo, que eles estão, que foram salvas para que eles possam usar como recursos desta aula. Então, o professor vai estabelecendo quais são os passos, tá? Passo a passo, todos os procedimentos que ele vai utilizar para o desenvolvimento desta aula. Assim como ele pode introduzir algumas outras informações adicionais, tá? Que tipo de material ele vai utilizar? Ele vai utilizar a web, ele vai utilizar o computador, vai utilizar um note, ele vai utilizar... Quais são os materiais todos os materiais que ele entender que são importantes, ele pode adicionar aqui, tá? Aí ele pode introduzir questões, ele pode verificar algum apoio do currículo, ele pode estabelecer alguns diferenciais, modificar, introduzir orientações. Então, assim, tudo que ele quiser adicionar de informações está à disposição dele. A partir do momento que ele carregar todas essas informações, que são informações que ele vai disponibilizar, que ele poderá disponibilizar na íntegra para os seus alunos, ou enviar essas informações por e-mail, ou depois imprimir todas essas informações, ele pode salvar este plano de aula como um plano de aula individual dele, ou ele pode publicar este plano de aula, né, para que outros professores também tenham a possibilidade de utilizá-lo ou de customizá-lo. Eu vou simplesmente salvar como um plano de aula.
Estou salvando como um plano de aula. E lá nos meus conteúdos eu posso verificar. Ó, eu criei, né, em 25 de janeiro, um plano de aula sobre animais, né? Posso ter acesso a esse plano de aula. É claro que quanto mais informações o professor utilizar, com certeza vai ficar um plano de aula muito mais rico. Ó, quem é o autor, quando é que ele foi carregado, e esse plano de aula, né, ele pode ser impresso para que o aluno possa ter acesso a essa informação de forma impressa, tanto individual quanto em grupo, para que ele possa realizar na casa dele ou possa realizar em outro espaço, se o professor entender que é assim que ele quer. Aí aqui a gente pode. Bom, ele já está salvo lá nos conteúdos dos meus favoritos, né? Vou botar que essa aula é uma aula que eu criei aqui no dia 25, né? Eu posso encaminhar por correio eletrônico, posso mandar para os meus alunos, ou posso mandar para uma coordenação pedagógica, ou socializar com uma outra colega, esse plano de aula, para que os meus alunos possam realizar essas atividades que eu planejei para eles. Então, por hoje, era isso, a nossa apresentação como uma sugestão para que os professores possam realizar planos de aula usando diversos recursos que estão disponibilizados no Britannic School. Então, muito obrigado e até a próxima.